Olá, sejam bem-vindos a mais um capítulo, a mais uma aula da série de Neemias. Hoje nós vamos falar sobre o capítulo 5. Meu nome é Felipe Firmino e esse é mais um devocional, mais uma aula sobre esse livro que é o maior escrito sobre liderança que foi deixado para a humanidade. Sabe, eu acredito que todo líder, todo político deveria estudar e mergulhar nos conceitos do livro de Neemias. E como eu falei com vocês no nosso último encontro, hoje eu não vou fazer a leitura do texto, tá? Eu deixei para que vocês lessem em casa. E hoje nós vamos partir para os princípios. Alguns versículos eu vou trazer aqui, mas hoje nós vamos partir direto para os princípios. Qual era o contexto desse capítulo 5? Bom, o contexto era o seguinte: o povo estava trabalhando na obra, certo? Nós vimos ali o que aconteceu no capítulo 1, do capítulo 1 ao capítulo 4. O povo estava trabalhando na obra, no capítulo 4 nós vimos que eles já tinham construído os muros até a metade, levantado os muros até a metade. E qual é a situação aqui? Eles estavam sofrendo oposição. Então havia oposição e também eram tempos muito difíceis. E o que esses tempos difíceis fizeram? Né? Eles fizeram com que o povo eles não tivessem mais recursos, certo? Toda aquela oposição, todo aquele tempo em que eles foram saqueados, fez com que viesse sobre eles um tempo muito desafiador economicamente. E o que passou a acontecer? Os nobres, aqueles que tinham o dinheiro nas mãos, eles começaram a emprestar para o povo e emprestava, a pessoa não tinha condições de pagar, então eles iam lá e beleza, então a sua terra é minha, a sua produção é minha. Até que eles fizeram o quê? Tiveram que penhorar ou vender os seus filhos para esses nobres. E aí no capítulo 5 o povo chega e ergue um clamor, eles começam a murmurar, eles começam a se queixar, porque fala, poxa, todos nós estamos trabalhando aqui na reconstrução dos muros e os nossos filhos já se tornaram escravos deles. Eu vou ler só o capítulo 5 aqui para vocês entenderem a situação. Olha o que diz o versículo 5, aliás, diz: nós somos da mesma carne como eles, e os nossos filhos são tão bons como os deles. E eis que sujeitamos os nossos filhos e as nossas filhas para serem escravos. Algumas de nossas filhas já estão reduzidas à escravidão. E não está em nosso poder evitá-lo, porque os nossos campos e as nossas vinhas já são de outros. Uau! Olha só que interessante. Os nobres do mesmo povo, os magistrados do mesmo povo, estavam, então, escravizando aqueles que não tinham recursos. E talvez seja algo bem parecido com o que a gente vive atualmente. Parece que muita coisa nesse sentido não mudou. Por isso que eu digo que é importante que todas as pessoas estudem sobre o livro de Neemias, porque olha só, quando a gente lê o texto, e aí você lê na sua casa, você vai observar que é, havia um aproveitamento da posição para enriquecimento. Porque a gente vê aqui que Neemias vai falar que os governadores antes dele fizeram isso. A gente vê que havia uma corrupção entranhada nos escalões daqueles que governavam. Porque o versículo 16 vai dizer que, o versículo 16 não, alguns versículos anteriores, versículo 15 vai dizer que os primeiros governadores oprimiam o povo, tomavam pão e vinho, né, que os moços desses governadores dominavam sobre o povo também. Então, haviam várias questões aqui que levou a esse ponto, e o povo clamou. E Neemias ouviu esse clamor, se indignou e tomou uma atitude. E me chama a atenção porque a mudança ela sempre vem depois de uma indignação. E isso é interessante, que a gente observou isso no capítulo 4, a gente está observando isso no capítulo 5. No versículo 6, Neemias ouve a queixa do povo, ele diz: ouvindo eu, pois, o seu clamor e essas palavras, muito me aborreci. E ele vai lá e repreende os nobres, os magistrados, e dá um arroxo neles e fala: olha,
vocês são usurários, vocês estão fazendo isso com seus irmãos. Então ele convoca um ajuntamento e ele faz aquele povo prometer e também documentar que não cobraria mais aquilo. Ele dá o próprio exemplo, ele diz, eu emprestei dinheiro para eles e eu não vou cobrá-los. Mas sabe o que, que me chama a atenção? Quais são os princípios que eu quero trazer aqui? É que Neemias era um bom líder. E por que ele era um bom líder? Porque ele tinha temor a Deus. E a gente observa que as pessoas antes dele não tinham, né? Havia falta do temor de Deus. E a gente observa que Neemias ele não segue o passo daqueles políticos oportunistas. E é interessante porque a gente observa durante esse capítulo que quando os nobres e os magistrados, depois de serem repreendidos por Neemias, eles resolvem devolver ao povo aquilo que era deles e não cobrar as suas dívidas, aquela murmuração do povo se torna num clamor a Deus. Ou seja, Neemias ele faz o que? Ele transforma a opressão econômica que aquele povo estava sofrendo em solidariedade. Neemias mostra que é possível exercer uma função pública sem se corromper. Ele não só acabou com a corrupção, como ele também abriu mão daquilo que era seu por direito. Porque Neemias entendia que ele estava semeando em um terreno fértil e que aquele povo já estava sofrendo. Então a gente observa alguns princípios aqui que me chamam muita atenção na vida de Neemias. Porque Neemias ele foi o governador daquela cidade por 12 anos. Lembrem? Ele era copeiro, deixou de ser copeiro, se tornou governador, foi enviado pelo rei. E como governador ele não ficava confortavelmente numa sala com ar-condicionado, ele colocava a mão na massa, ele trabalhou na reconstrução. E o que mais me chama a atenção é o que diz o versículo 15, que Neemias tinha o temor de Deus. Sabe o que é interessante? Olha só, versículo 15 ele diz, os primeiros governadores que foram antes de mim oprimiram o povo e lhe tomaram pão e vinho, além de 40 ciclos de prata. Até os seus moços dominavam sobre o povo, porém eu assim não fiz por causa do temor de Deus. E talvez essa seja a grande chave para todos nós aqui, o temor de Deus. Porque é o temor de Deus que muda as vidas e faz com que a gente se baseie em princípios. Provérbios capítulo 1, versículo 7 diz que o temor de Deus é o princípio da sabedoria. E existem dois aspectos do temor, respeito ou medo. Né? Quando alguém sabe quem é Deus e que vai prestar contas a Ele, isso é um freio moral. O temor, então, é um freio moral. Nós vamos prestar contas a Deus de tudo aquilo que fizermos. Então, observe, a nossa consciência, alguém uma vez disse que a nossa consciência é como se fosse uma flecha pontiaguda. Quando você faz algo errado, ela vem e te espeta. Você sente a dor. E aí você, opa, para. Mas se você continua fazendo aquilo que é errado novamente, aquela flecha vai te espetar e você já não vai ligar tanto para a dor, já não vai te incomodar tanto. À medida que você continua no erro, você já não sente mais essa dor. É o que o apóstolo Paulo chama de mente cauterizada, sabe? É aí que o Senhor nos entrega a nós mesmos. O Senhor nos entrega ao nosso próprio coração. É o que diz em Romanos, capítulo 1, do versículo 24 ao 26, que diz o seguinte, pelo que também Deus os entregou às concupiscências dos seus corações. A imundície, para desonrarem seus corpos entre si, pois mudaram a verdade de Deus em mentira e honraram e serviram mais a criatura do que o Criador, que é bendito eternamente, pelo que Deus os abandonou às paixões infames. Isso é tão poderoso e tão triste ao mesmo tempo, porque talvez você conheça alguém que você olhava e falava, uau, essa pessoa é uma bênção, e daqui a pouco essa pessoa começou a se envolver com coisas, com práticas erradas, e no início ela até sentia que aquilo era errado, mas não. Hoje essa pessoa está completamente entregue ao pecado, porque ela teve a sua mente cauterizada, ela foi entregue a si mesma. E na verdade, se você olhar para a nossa nação, ou para o nosso mundo, é exatamente isso que acontece. Porque quando se perde o temor de Deus, tudo é possível. Quando se perde o temor de Deus, nada é proibido. É como um caminhão sem freio ladeira abaixo. Pensa num caminhão sem freio ladeira abaixo.
Olha o estrago que faz. Um país ele não é forte se perde o temor de Deus. Observe o que aconteceu com o próprio Israel. Como a gente começou falando lá na primeira aula, trazendo o contexto histórico. Israel, o povo de Israel, foi um povo que se entregou à idolatria e aí eles foram entregues para serem levados cativos. Então, o país não é forte se perde o temor de Deus. Os grandes historiadores contam e dizem que o Império Romano só caiu na mão dos bárbaros porque ele já estava podre por dentro. Ou seja, não já estava podre em que sentido? Não havia mais princípios morais. E quando um país ou nós permitimos que os princípios que nos baseiam sejam dinamitados, nós estamos pavimentando o caminho para o desastre. E Neemias ele agia de forma diferente porque ele era alguém que tinha o temor de Deus. E é assim que nós devemos nos comportar. Outra coisa é que Neemias tinha compaixão pelo povo. O versículo 18 diz que, olha só, o que se preparava para cada dia eram bois e 6 ovelhas escolhidas. Também à minha custa eram preparadas aves e de 10 em 10 dias. Muito vinho de todas as espécies. E nem por isso exigiu pão devido ao governador, porque a servidão deste povo era grande. Neemias preparava tudo isso por conta, ele não exigia o pão devido ao governador, e esse pão devido ao governador era como se fosse um salário que a Pérsia enviaria para Neemias, porque esse salário sairia do imposto do povo. Então Neemias tinha compaixão, e essa é a marca de um líder que se preocupa e se compadece com o seu povo. Quando um líder não se preocupa e não se compadece com o seu povo, ele vai enriquecer à custa do seu povo. E um outro grande princípio aqui que me chama muita atenção é que Neemias tinha certeza que a recompensa da sua integridade vem de Deus. Porque no versículo 19 ele diz: lembra-te de mim para o meu bem, ó meu Deus, e de tudo quanto fiz a este povo. É assim que se encerra o capítulo 5. Olha só, ele fala: lembra-te de mim para o meu bem, meu Deus, e de tudo quanto fiz a este povo. Ele tinha certeza que a recompensa da sua integridade viria de Deus. E eu quero deixar essa chave para você. Você não faz algo para as pessoas para receber a recompensa delas. Porque a recompensa vem de Deus. Então você não faz algo para as pessoas para receber algo delas. Você recebe de Deus. Entenda que a todo tempo nós estamos semeando, e como diz Gálatas 6,7, aquilo que semear, isso colherá. A colheita é obrigatória. O tempo todo você está semeando. Então, existem princípios aqui para a gente se basear. Primeiro de tudo, ter temor a Deus. Depois, ter compaixão. Depois, saber que a recompensa da nossa integridade não vem das pessoas, ela vem de Deus. Às vezes a gente faz alguma coisa e fala: poxa, mas eu fiz e tal pessoa não reconheceu. Eu fiz e tal pessoa não agiu como eu esperava. Ei, a sua recompensa vem do Senhor. E entenda que se você é um líder, você está influenciando os seus liderados para o bem ou para o mal, porque não existe neutralidade. Então estude esse capítulo na sua casa, veja tudo aquilo que Neemias fez. E sabe, esse é um livro para toda pessoa que quer se envolver na vida pública. Esse livro deveria ser obrigatório. E se você conhece um político, se você conhece, a gente está, né, aí daqui a pouco temos eleições novamente, eleições municipais. Se você conhece um político, envia esses princípios para ele, para que ele, quando sentar naquela cadeira, ele não se contamine pelo ambiente, mas que ele carregue esses princípios lá para dentro. Amém? Então, essa foi a aula sobre o capítulo 5 de Neemias. Próxima aula será sobre o capítulo 6. Já estudem o capítulo 6 para que a gente chegue aqui e ganhe tempo. Tá bom? A gente vem só trazendo os princípios. Então, que Deus abençoe vocês. Meu nome é Felipe Firmino. Essa é mais uma aula do livro de Neemias. Fiquem com Deus e até mais. Tchau, tchau.